Neste vídeo, mergulharemos no coração da antiga civilização maia. Vamos resumir em 5 tópicos, explorando seus avanços tecnológicos, crenças religiosas e estruturas sociais. Descubra como essa enigmática cultura floresceu na Mesoamérica e deixou um legado duradouro que ainda fascina estudiosos e entusiastas da história. A civilização maia floresceu na região que hoje compreende o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras, entre os anos 2000 a.C. e 1500 d.C. Os maias foram uma das mais avançadas civilizações pré-colombianas, tendo desenvolvido uma sofisticada cultura, que incluía conhecimentos em astronomia, matemática, escrita hieroglífica, arquitetura, artesanato e medicina. Vamos aos tópicos. Número 1. Construções arquitetônicas. As construções arquitetônicas maias são consideradas algumas das mais impressionantes e sofisticadas da América pré-colombiana. Os maias utilizavam técnicas avançadas de engenharia e arquitetura para construir templos, palácios, observatórios astronômicos e outras estruturas monumentais. Um dos exemplos mais conhecidos de arquitetura maia é o Templo de Kukulcán, em Chichén Itzá, localizado na península de Yucatán, no México. O Templo de Kukulcán, também conhecido como a Pirâmide de Chichén Itzá, é uma impressionante estrutura em forma de pirâmide com 4 lados e 30 metros de altura. Cada lado da pirâmide possui uma escadaria com 91 degraus, totalizando 364 degraus, que somados à plataforma do topo, totalizam 365, o número de dias no calendário maia. Além disso, a cada equinócio de primavera e outono, a luz do sol cria a imagem de uma serpente subindo e descendo pela escadaria da pirâmide, em referência a Kukulcán, a serpente emplumada. Outro exemplo importante de arquitetura maia é o Palácio de Palenque, localizado no estado de Chiapas, no México. O Palácio de Palenque é um grande complexo de edifícios, construído ao longo de vários séculos. Ele é conhecido por suas colunas e esculturas finamente esculpidas, bem como pelos seus impressionantes tetos abobadados de pedra. Essas construções arquitetônicas eram muito importantes para os maias, não apenas como símbolos religiosos e políticos, mas também como lugares para realizar cerimônias e rituais, incluindo os sacrifícios humanos. Os maias utilizavam técnicas avançadas de engenharia, como a utilização de pedras com encaixes precisos e a técnica de arco falso, para construir essas estruturas monumentais. Essas técnicas foram desenvolvidas pelos maias com o objetivo de criar edifícios duráveis e resistentes às intempéries, muitos dos quais ainda permanecem de pé até hoje. Os maias utilizavam várias técnicas avançadas de engenharia para construir suas impressionantes estruturas arquitetônicas. Algumas dessas técnicas incluíam pedras com encaixes precisos. Os maias eram capazes de cortar pedras com uma precisão incrível e juntá-las sem a necessidade de argamassa. Eles usavam encaixes em forma de cunha para garantir que as pedras se mantivessem firmes e unidas, mesmo sem o uso de argamassa. Arco falso. Os maias eram mestres na construção de arcos falsos, que eram estruturas de pedra que pareciam arcos, mas na verdade eram compostos por várias pedras planas em ângulo. Essa técnica permitia aos maias criar abóbadas e teto abobadados, que eram importantes para a arquitetura maia. Cimento de cal. Os maias desenvolveram um cimento de cal que era usado como argamassa para unir as pedras. Esse cimento era muito forte e durável, e ajudava a garantir que as estruturas permanecessem firmes e resistentes às intempéries. Sistema de drenagem. Os maias eram muito preocupados com o escoamento da água, e desenvolveram um sistema de drenagem complexo para suas cidades e edifícios. Eles usavam canais de pedra para transportar a água da chuva para fora das cidades e para evitar inundações. Essas técnicas avançadas de engenharia permitiam aos maias construir edifícios monumentais que eram duráveis e resistentes, mesmo em condições adversas. E também eram importantes para a simbologia da arquitetura maia, pois permitiam a construção de estruturas complexas e elaboradas, que eram importantes para a religião e a política. Número 2. Escrita e calendário. O sistema de escrita hieroglífica maia é um dos poucos sistemas de escrita pré-colombianos completamente desenvolvidos e complexos. Os maias foram uma das únicas civilizações antigas a desenvolver um sistema de escrita completamente independente, o que significa que eles não basearam sua escrita em nenhuma outra língua ou sistema de escrita existente. Ele era composto por cerca de 800 glifos diferentes, que podiam ser combinados para formar palavras e frases. Cada glifo representava um som ou uma palavra, e alguns glifos tinham múltiplos significados, dependendo do contexto em que eram usados. Os maias usavam seu sistema de escrita para registrar informações importantes sobre sua religião, história, ciência e cultura. Eles escreviam em livros feitos de papel de casca de árvore, conhecidos como códices, e também em monumentos de pedra, como estelas e altares.
Além de seu sistema de escrita hieroglífica, os maias também desenvolveram um calendário complexo que lhes permitia rastrear o tempo com grande precisão. O calendário maia era composto por 3 sistemas diferentes: o calendário sagrado, que era usado para cerimônias religiosas e rituais; o calendário civil, que era usado para rastrear o tempo em relação às estações do ano e aos ciclos agrícolas; e o calendário de longa contagem, que era usado para rastrear períodos de tempo muito longos, como eras e épocas. O calendário maia era baseado em um sistema numérico vigesimal, o que significa que eles contavam até 20 em vez de 10. Isso permitia aos maias calcular grandes períodos de tempo com precisão, e também era importante para a sua matemática e astronomia. Em suma, o sistema de escrita hieroglífica e o calendário complexo são 2 das realizações mais notáveis da civilização maia, e demonstram sua habilidade em áreas como linguagem, matemática e astronomia. Ele possuía um alto grau de precisão e complexidade, permitindo que os maias fizessem previsões astronômicas com grande precisão. Antes de continuarmos com o vídeo, estamos tentando alcançar a meta de 1000 inscritos no nosso canal. Por isso, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão inscrever-se e faça parte desta conquista. E vamos para o vídeo. Número 3, Agricultura. A agricultura era uma das atividades mais importantes na civilização maia, e os maias desenvolveram técnicas avançadas de cultivo que permitiram a eles produzir grandes quantidades de alimentos em uma variedade de terrenos. Uma das técnicas mais notáveis era o uso de terraços para o plantio em terrenos montanhosos. Os maias construíam terraços em encostas de montanhas e colinas para criar níveis planos de terra para o plantio. Eles também construíam sistemas complexos de irrigação para fornecer água aos campos. Esses sistemas permitiram que os maias cultivassem terras que de outra forma seriam inutilizáveis. Número 4, Artesanato. O artesanato maia era altamente desenvolvido e variado, incluindo cerâmica, joias, tecidos, esculturas em pedra e madeira, entre outros. Cada região do Império Maia tinha suas próprias especialidades artesanais, com diferentes técnicas, estilos e materiais utilizados. A cerâmica maia era muito valorizada e conhecida por sua qualidade e detalhamento. Os maias produziam diversos tipos de cerâmica, desde objetos utilitários até esculturas decorativas. Eles utilizavam técnicas avançadas, como a modelagem em argila, a utilização de moldes, a pintura com pigmentos naturais e a queima em fornos. As joias também eram um aspecto importante da produção artesanal maia. Os maias utilizavam metais preciosos, como ouro e prata, e pedras preciosas, como jade, turquesa e obsidiana, para criar belas peças de joalheria. Eles eram conhecidos por suas habilidades na lapidação de pedras, criando formas complexas e intrincadas. O tecido era outro elemento importante do artesanato maia. Os maias eram habilidosos na tecelagem de fibras naturais, como algodão, sisal e istre, produzindo tecidos coloridos com padrões intrincados. Eles utilizavam tinturas naturais para tingir os tecidos, utilizando plantas e insetos locais para produzir uma ampla variedade de cores. As técnicas avançadas utilizadas pelos maias na produção desses artefatos eram impressionantes. Eles dominavam a arte da escultura em pedra, esculpindo figuras humanas e animais com grande detalhamento. Também desenvolveram técnicas de mosaico e estuque, criando superfícies decorativas de grande beleza. Os artefatos produzidos pelos maias tinham uma grande importância tanto para a economia como para a cultura da civilização. A produção artesanal era uma das principais atividades econômicas dos maias, gerando empregos e movimentando a economia local. Os artesãos eram altamente valorizados na sociedade maia e recebiam um tratamento especial, pois seu trabalho era considerado essencial para o bem-estar da comunidade. Além disso, os artefatos tinham um significado simbólico e cultural muito importante para os maias. As joias, por exemplo, eram usadas como símbolo de status e poder, sendo reservadas para os membros mais importantes da sociedade. A cerâmica era usada para fins cerimoniais e rituais, e muitas vezes decorada com símbolos religiosos ou mitológicos. O tecido também era usado em cerimônias religiosas e festividades, e muitas vezes era decorado com símbolos e imagens que representavam a cultura e as tradições dos maias. Número 5, Medicina. A medicina era uma área importante da ciência para os maias, que tinham conhecimentos avançados sobre plantas medicinais e técnicas cirúrgicas. Eles acreditavam que a saúde era um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e, portanto, utilizavam abordagens holísticas para tratar doenças. Os maias utilizavam uma ampla variedade de plantas medicinais em seus tratamentos, muitas das quais eram encontradas na região. Eles também coletavam plantas de outras áreas e as importavam para uso medicinal.
As plantas eram preparadas em diferentes formas, como infusões, pomadas e cataplasmas, e eram usadas para tratar uma ampla variedade de doenças, desde feridas e infecções até problemas respiratórios e cardíacos. Os maias também tinham conhecimentos em técnicas cirúrgicas. Eles realizavam procedimentos como trepanação craniana, onde uma pequena abertura era feita no crânio para aliviar a pressão intracraniana e tratar problemas neurológicos. Os maias também tinham conhecimentos sobre a sutura de feridas e o tratamento de fraturas ósseas. Ao longo deste vídeo, vimos alguns dos avanços tecnológicos e científicos desenvolvidos pela civilização maia, que tinham um alto grau de complexidade e sofisticação para a época. A arquitetura, a escrita e o calendário, a agricultura, o artesanato e a medicina eram áreas em que os maias se destacavam e deixaram um legado significativo. Agradecemos por assistir até aqui. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, dar o like e compartilhar. Até a próxima!